Já parou para pensar em como um único ato pode transformar completamente a vida de uma pessoa? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma história de mudança profunda e fé inabalável. Vamos explorar a vida de um centurião romano que, ao presenciar a crucificação de Jesus, experimentou fenômenos sobrenaturais tão intensos que sua vida nunca mais foi a mesma. Quem era esse homem? Como um oficial encarregado de supervisionar uma das execuções mais famosas da história, encontrou a fé e se tornou um santo venerado? Imagine-se em Jerusalém, no Monte Golgota. É uma manhã em que o céu está pintado de laranja e rosa, cores que não apenas iluminam o horizonte, mas também carregam um simbolismo profundo. O laranja pode ser visto como um símbolo de esperança e resiliência, enquanto o rosa sugere compaixão e amor, ambos centrais nos ensinamentos de Jesus. Nessa cena, uma multidão diversa se reúne. Há discípulos fervorosos, emocionados e angustiados, assim como curiosos e críticos, todos atraídos pelo evento iminente. O ar está carregado de uma tensão palpável, refletindo a gravidade do que está prestes a acontecer. No centro desse cenário, destaca-se a figura do centurião romano. Ele não é apenas um espectador, mas uma peça fundamental no processo da crucificação. Como centurião, ele comanda cerca de 100 soldados e detém grande autoridade e responsabilidade. Seu papel vai além de apenas obedecer ordens. Ele é o representante do poder romano, uma autoridade imposta aos judeus e a outros povos dominados pelo Império Romano. Esse homem, acostumado a lidar com ordem e controle, observa atentamente os preparativos para a crucificação. Sua postura pode parecer inicialmente impassível e profissional, mas o evento que ele está prestes a supervisionar é extraordinário. Ao observar Jesus, um homem acusado, mas que enfrenta seu destino cruel com coragem, o centurião talvez comece a perceber que aquele não é um condenado comum. Este momento é carregado de um peso espiritual e histórico imenso, onde o divino e o humano se encontram de maneira dramática e transformadora. É crucial entender que, embora o centurião seja um executor de ordens, ele também é um ser humano, sujeito às suas próprias dúvidas e revelações. Este evento não é simplesmente a execução de um homem, mas um ponto de virada na história da humanidade, visto pelos olhos de alguém encarregado de liderar esse processo. Este cenário é uma confluência de poder, fé e destino, onde cada personagem, incluindo o centurião, desempenha um papel crucial na grande narrativa da paixão de Cristo. Agora, vamos considerar o momento da crucificação de Jesus e os eventos extraordinários que acompanharam. Imagine a cena. Jesus está na cruz e, de repente, a natureza parece responder à gravidade do que está acontecendo. Um terremoto sacode a terra, a escuridão cobre o céu em pleno meio-dia, e as rochas se partem. Cada um desses eventos carrega um profundo significado e simboliza muito mais do que meras coincidências naturais. Primeiramente, o terremoto. Na tradição bíblica, terremotos são frequentemente usados para indicar a presença de Deus e momentos significativos de intervenção divina. Quando a terra treme, é como se ela estivesse respondendo ao ato de injustiça de crucificar um homem inocente e divino. Trata-se de uma manifestação física de uma perturbação no plano espiritual e moral. Em seguida, temos a escuridão que cobre a terra. Isso não é simplesmente uma nuvem obscurecendo o sol, é uma escuridão profunda e sobrenatural. Na cultura judaica, a escuridão muitas vezes está associada ao julgamento e à calamidade. Aqui, ela simboliza o luto do mundo e o luto de Deus pela execução de seu filho. Também serve para destacar a gravidade do sacrifício de Jesus, marcando esse momento como um ponto de virada na história humana e divina. Finalmente, as rochas que se partem podem ser vistas como um símbolo da ruptura do antigo regime. Assim como as rochas se quebram, o evento da crucificação rompe com as expectativas e estruturas religiosas e sociais existentes. Isso também simboliza a destruição das barreiras entre o divino e o humano, pois com a morte de Jesus, um novo caminho para a comunhão com Deus é aberto. Para aqueles presentes no Golgota, incluindo o centurião, esses eventos são mais do que perturbadores, eles são reveladores. Para um observador casual, poderiam parecer meras coincidências meteorológicas ou geológicas. No entanto, para aqueles atentos ao significado espiritual do que estava acontecendo, esses sinais naturais são uma poderosa mensagem de que algo divino e extraordinário estava ocorrendo. Esse conjunto de fenômenos naturais desafia a compreensão dos presentes e atua como um catalisador de mudança na percepção do centurião em relação a Jesus.
Assim, esses eventos não apenas acompanham o sacrifício de Jesus, mas também atestam sua importância, reforçando a ideia de que sua morte marca um ponto crucial na relação entre Deus e a humanidade. Eles confirmam que, embora Jesus tenha sido crucificado como um criminoso, há algo profundamente sagrado e transformador em seu sofrimento e morte. Agora, consideremos o impacto desses acontecimentos sobre o centurião, uma figura de autoridade no exército romano, cuja tarefa era supervisionar a execução de Jesus. Enquanto testemunhava os sinais sobrenaturais e o comportamento de Jesus na cruz, o centurião vivenciou um momento de profunda revelação que mudou sua perspectiva e possivelmente sua vida. Primeiramente, pense no comportamento de Jesus. Mesmo em meio à extrema dor, ele permaneceu sereno e compassivo, oferecendo perdão a seus algozes e cuidando de sua mãe e de um discípulo próximo. Essa atitude contrasta fortemente com a reação esperada de alguém submetido a tamanha dor e humilhação. Em vez de raiva ou desespero, Jesus exibe uma calma que transcende a compreensão humana comum. Para o centurião, acostumado a lidar com criminosos e rebeldes, a postura de Jesus seria surpreendente. Ele já havia visto muitos homens morrerem, mas nunca alguém como Jesus. A combinação do comportamento inexplicavelmente calmo de Jesus e dos fenômenos naturais dramáticos transmitia uma mensagem poderosa ao centurião. Imagine o impacto emocional e espiritual desses elementos reunidos. O terremoto, a escuridão e as rochas se partindo poderiam ter sido interpretados pelo centurião como sinais divinos que confirmavam a natureza excepcional do homem que ele ajudava a crucificar. Esses eventos não seriam vistos apenas como meras coincidências, mas como uma manifestação do divino, algo que desafiava todas as suas experiências e compreensões anteriores. Assim, quando o centurião proclama, verdadeiramente, este homem era filho de Deus, como relatado nos evangelhos, ele não está apenas fazendo uma declaração comum, mas sim uma confissão de fé resultante de um profundo processo interno. Ele reconhece que a crucificação de Jesus não foi simplesmente um ato de execução judicial, mas um evento espiritual de magnitude incalculável. Este momento é crucial, pois demonstra a transformação de uma figura de autoridade, representando o poder e a ordem romanos, em uma testemunha da divindade de Jesus. Ele passa de executor a crente, um exemplo poderoso de como o testemunho de Jesus. Os eventos da crucificação foram capazes de superar as barreiras culturais e religiosas, impactando até mesmo aqueles que pareciam estar do lado oposto. Para nós, hoje, a história do centurião serve como um lembrete poderoso de que ninguém está além do alcance da mensagem e do amor de Jesus. Ela demonstra que a revelação pode surgir nos momentos mais improváveis e transformar as pessoas de maneiras inesperadas. Essa história nos desafia a olhar além das aparências e a reconhecer a presença e a ação divina no mundo ao nosso redor. Após a crucificação e a impressionante declaração de fé diante da cruz, o centurião romano, que mais tarde seria conhecido como São Longino, passou por uma transformação espiritual profunda. Essa mudança foi tão significativa que ele decidiu abandonar sua carreira militar e sua vida anterior para seguir os ensinamentos de Jesus. Vamos explorar como esse processo pode ter ocorrido, tornando a compreensão mais acessível. Imagine alguém que passou toda a sua vida em um ambiente onde a força e a autoridade são valorizadas acima de tudo. O centurião, como líder militar, era responsável por manter a ordem e aplicar as leis do Império Romano, muitas vezes por meio de métodos brutais. Sua vida era governada por uma disciplina rígida, obediência a ordens e uma hierarquia clara. No entanto, ao presenciar a crucificação de Jesus e os milagres que a acompanharam, o centurião experimentou um choque de realidade que colocou em questão tudo o que ele conhecia e acreditava. A serenidade e a dignidade de Jesus na cruz, em contraste com a extrema dor e a injustiça da situação, provocaram uma profunda reavaliação de suas crenças e valores. Ao proclamar Jesus como o Filho de Deus, o centurião não apenas reconhece a divindade de Jesus, mas também inicia um processo de questionamento pessoal e espiritual. Esse momento marca o início de sua transformação espiritual. Ele começa a compreender que a verdadeira força não reside na autoridade militar ou no poder temporal, mas na capacidade de amar, perdoar e servir aos outros. Princípios que Jesus exemplificou até o fim. Determinado a mudar de vida, São Longino abandona sua posição e responsabilidades como centurião. Essa decisão certamente não foi fácil.
Ele abriu mão de uma carreira estável, do prestígio social e da segurança financeira para buscar algo muito mais. Incerta e intangível, uma vida dedicada aos ensinamentos de um homem que ele havia ajudado a crucificar, mas cuja mensagem de redenção e amor incondicional tocou profundamente seu coração e transformou sua alma. Seguindo os ensinamentos de Jesus, São Longino trilha um novo caminho, provavelmente enfrentando o isolamento, a desconfiança e até mesmo a perseguição. Ele se dedica a viver e pregar o Evangelho, compartilhando as boas novas sobre a salvação e o amor divino que ele havia experimentado de maneira tão única. Sua jornada de fé ilustra não apenas a possibilidade de redenção e transformação, mas também serve como um testemunho poderoso do impacto duradouro que o encontro com o divino pode ter na vida de uma pessoa. A figura de São Longino, o centurião que proclamou Jesus como Filho de Deus ao pé da cruz, é particularmente significativa porque ele é considerado um dos primeiros gentios, ou seja, não-judeus, a reconhecer e declarar a divindade de Jesus. Essa aceitação é crucial, pois simboliza a expansão da mensagem de Jesus para além das fronteiras judaicas, destacando sua universalidade. Imagine viver em uma época onde as crenças religiosas são profundamente divididas entre judeus e pagãos, e o judaísmo ao qual Jesus pertencia era visto como uma fé exclusiva de um único povo. Nesse contexto, a figura de Jesus, um judeu, seria inicialmente considerada relevante apenas para os próprios judeus. No entanto, a mensagem de Jesus sobre amor, perdão e redenção não conhece as barreiras étnicas ou culturais que normalmente dividem as pessoas. São Longino, como romano e membro do Império Dominante, que não compartilhava as tradições judaicas, encontra em Jesus algo tão universalmente verdadeiro e profundo que transcende sua própria cultura e religião. Ao declarar que Jesus é o Filho de Deus, Longino não apenas afirma sua fé pessoal, mas também marca um momento significativo de inclusão e expansão do cristianismo. Esse reconhecimento tem um peso imenso, pois demonstra que a mensagem de Jesus é acessível e relevante para todos, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Longino, em sua posição de autoridade, e como pagão, torna-se um símbolo poderoso da capacidade do Evangelho de atravessar fronteiras e transformar os corações de todos os povos. Além disso, ao abraçar a fé em Jesus, São Longino desafia as normas e as expectativas de sua própria cultura. Ele demonstra que a mensagem de Jesus não é simplesmente uma extensão do judaísmo, mas sim uma nova fé que convida a todos a participar da promessa de salvação e de um relacionamento renovado com Deus. Isso é significativo porque abre o caminho para que o cristianismo se torne uma religião verdadeiramente mundial, capaz de alcançar todos os cantos do mundo. Assim, a história de São Longino é um lembrete de que o amor e a verdade de Deus são oferecidos a todos. Ela nos ensina que, não importa quão diferentes possamos ser em termos de herança cultural ou crenças passadas, a mensagem de Jesus pode nos unir e nos transformar. É uma mensagem de esperança e redenção que é tão relevante hoje quanto era naquela época. E a fé de São Longino serve como um testemunho duradouro do poder inclusivo e transformador do Evangelho. A decisão de São Longino de seguir Cristo após a crucificação, embora profundamente transformadora e espiritualmente enriquecedora, não veio sem um custo significativo. Ele se viu em sério conflito com as autoridades romanas, uma situação que pode ser difícil de entender sem considerar o contexto histórico e cultural da época. Vamos explorar isso de maneira mais clara e acessível. No Império Romano, a religião estava intrinsecamente ligada ao Estado. Os imperadores eram frequentemente divinizados e o politeísmo romano era mais do que uma prática religiosa, sendo um elemento de coesão social e política. A lealdade ao império frequentemente se manifestava através de práticas religiosas que afirmavam a ordem estabelecida e a hierarquia divina romana. Quando São Longino, um centurião romano, decide seguir Jesus, ele não apenas escolhe uma nova fé religiosa, mas também se distancia das normas e expectativas culturais e políticas de sua época. Para os romanos, essa escolha poderia ser vista como uma forma de traição ou subversão. A conversão de Longino não apenas o coloca em desacordo com as crenças religiosas estabelecidas, mas também com o sistema jurídico e social que mantinha a ordem no Império Romano. Por isso, a decisão de Longino de seguir Cristo o expõe a perseguições. As autoridades romanas, vendo-o como uma ameaça à estabilidade e à uniformidade cultural,
poderiam ter tomado medidas severas contra ele. A perseguição poderia incluir tortura, uma prática não incomum, usada tanto para punir quanto para obter informações ou confissões. Renúncias públicas de fé que serviriam como exemplo para dissuadir outros de seguir o mesmo caminho. Imagine o dilema de São Longino. De um lado, a nova fé lhe oferece uma paz espiritual profunda e um sentido de propósito. Do outro, ele enfrenta a realidade brutal da tortura física e do ostracismo social. Isso demonstra o comprometimento de São Longino com seus novos valores e crenças, evidenciando a força de sua conversão e de sua fé em Jesus. Esse tipo de conflito não foi exclusivo de São Longino. Muitos dos primeiros cristãos enfrentaram desafios semelhantes, já que a decisão de seguir Jesus frequentemente os colocava em confronto direto com as autoridades. No entanto, esses primeiros cristãos, incluindo São Longino, encontraram em sua fé algo que valia a pena enfrentar, tais adversidades. A história de São Longino nos oferece uma lição poderosa sobre a natureza transformadora da fé e o preço da integridade. Ela nos ensina que seguir um verdadeiro caminho espiritual pode exigir sacrifícios significativos, mas também sublinha que a fé genuína é capaz de sustentar uma pessoa, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A coragem e a resiliência de São Longino continuam a inspirar muitos, lembrando-nos do poder da convicção e da força interior diante das diversidades extremas. São Longino não apenas manteve sua fé, mas também se tornou um símbolo de perseverança e coragem espiritual. A firmeza de sua convicção, mesmo sob perseguição severa e tortura, é um testemunho poderoso que tem inspirado inúmeros cristãos ao longo dos séculos. Vamos explorar como essa história de resistência e fé inabalável pode ser compreendida e o impacto que ela tem na vida dos crentes. Imagine a situação de São Longino, um homem que serviu o poderoso Império Romano como centurião, uma posição de respeito e autoridade, e que escolheu abandonar seu prestígio para seguir uma nova fé que promove o amor, o perdão e a humildade acima de tudo. Essa mudança radical, por si só, é inspiradora, mas o que torna essa história ainda mais marcante é sua capacidade de permanecer firme em sua fé, mesmo quando confrontado com as consequências mais temíveis. São Longino foi submetido à tortura, uma tentativa de quebrar seu espírito e forçá-lo a renunciar à sua nova crença. No entanto, ele não apenas suportou essas provações físicas, mas permaneceu firme, recusando-se a abandonar sua fé. A firmeza de São Longino não se limita a ser uma expressão de força física, mas destaca principalmente sua força espiritual e moral. Ao se manter resoluto em sua fé, mesmo diante de grandes adversidades, ele se tornou um exemplo vivo de como a crença pode sustentar uma pessoa nos momentos mais difíceis. Sua história ressoa profundamente com aqueles que enfrentam seus próprios desafios, seja por meio da perseguição, das dificuldades pessoais ou das crises espirituais. Ele nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais sômbrias, a fé pode servir como uma âncora, uma fonte de força e esperança. Parágrafo 2. Ao longo dos séculos, a figura de São Longino tem inspirado incontáveis cristãos a manterem-se firmes em suas próprias convicções. Ele é frequentemente invocado em orações por aqueles que buscam coragem para enfrentar adversidades ou para aqueles que estão lutando por justiça. Sua história é frequentemente utilizada em sermões e ensinamentos cristãos para ilustrar o poder da verdadeira fé e o impacto transformador que uma única pessoa, firme em suas crenças, pode ter no mundo ao seu redor. São Longino é venerado na tradição cristã como um dos santos auxiliares, um grupo de santos, para os quais os fiéis recorrem em tempos de necessidade específica. Parágrafo 3. Uma das características mais fascinantes de São Longino é sua associação com a cura e a proteção da visão, conexão que surge de uma lenda profundamente simbólica e inspiradora, segundo a qual sua própria visão foi restaurada após perfurar o lado de Jesus com uma lança. Vamos explorar essa história para melhor entender sua significância e relevância. De acordo com a lenda, no momento em que Longino perfurou o lado de Jesus, um pouco do sangue de Cristo teria respingado em seus olhos, curando um problema de visão que ele tinha. Esse contato milagroso não só lhe devolveu a clareza física da visão, como também lhe permitiu reconhecer a verdadeira natureza divina de Jesus. Parágrafo 4. Esse evento simboliza uma abertura tanto espiritual quanto física da visão, marcando o início de sua conversão e compromisso com a fé cristã. Essa história ressoa em vários níveis.
No sentido literal, ela fala sobre a cura física, sendo uma das razões pelas quais muitos fiéis invocam São Longino em suas orações para problemas relacionados à visão, buscando sua intercessão na esperança de obter cura ou melhora em suas condições oculares, seguindo o exemplo do milagre que ele próprio experimentou. Contudo, no nível simbólico, a história de São Longino, o centurião que reconheceu Jesus como o Filho de Deus ao pé da cruz, oferece uma lição profunda sobre transformação espiritual e redenção. Antes de sua conversão, Longino era um centurião romano, um soldado de alta patente que não apenas exercia autoridade, mas também participava diretamente na imposição das leis e da ordem do Império Romano, muitas vezes por métodos brutais, como a crucificação. Sua função na execução de Jesus poderia ser vista como o ponto mais baixo de sua carreira, tanto moral quanto espiritualmente. Contudo, é justamente nesse momento de profunda escuridão que Longino experimenta uma revelação que muda completamente o rumo de sua vida. A transformação de São Longino começa com um ato de violência, a perfuração do lado de Jesus com uma lança. Curiosamente, é através desse ato que ele encontra a redenção. A lenda de que o sangue de Cristo restaurou sua visão simboliza essa redenção, representando não apenas uma cura física, mas uma purificação espiritual. O contato com o sangue de Jesus, ao invés de ser um mero evento de cura, se torna o catalisador para uma abertura à compreensão da verdade divina. Este episódio ilustra que a verdadeira visão, no sentido espiritual, vai além da percepção física. São Longino não apenas recupera sua visão física, mas também ganha uma nova visão espiritual, que lhe permite reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Essa mudança de percepção transforma Longino de um executor em um devoto seguidor de Cristo. Sua história nos ensina que, por meio da fé e da intervenção divina, as pessoas podem ser conduzidas a uma nova compreensão e a uma maneira diferente de enxergar o mundo, tanto espiritual quanto literalmente. Assim, quando as pessoas invocam São Longino em busca de cura para problemas de visão ou para uma maior clareza espiritual, elas se conectam com essa história de transformação e cura, pedindo ajuda não apenas para os olhos do corpo, mas também para os olhos do coração, que nos permitem ver e compreender o mundo de uma maneira mais espiritual e conectada. A história de São Longino é especialmente inspiradora, porque exemplifica um princípio fundamental do cristianismo. A transformação espiritual está ao alcance de todos, independentemente de seu passado. O que era antes um instrumento de opressão e violência no contexto do Império Romano, torna-se, através da graça divina, um símbolo de redenção e nova vida em Cristo. São Longino, portanto, não apenas permanece como um patrono para aqueles que buscam cura física, mas também como um modelo para todos que aspiram a uma visão espiritual mais profunda e uma compreensão mais clara da fé. A partir deste ponto, a história de São Longino ganha um significado ainda mais profundo. Após reconhecer Jesus como Filho de Deus, Longino não apenas abandona sua vida de violência e poder, mas também se torna um exemplo vivo do poder transformador do amor e do perdão. Ele passa a seguir os ensinamentos de Cristo, que pregam a humildade, o serviço ao próximo e a compaixão. Esta história ilustra de maneira poderosa o conceito de redenção no cristianismo, nos mostrando que ninguém está além do alcance do amor e da misericórdia divina. O exemplo de São Longino é uma prova de que a transformação espiritual é possível, mesmo para aqueles que parecem ser os candidatos menos prováveis. Independentemente de quão escuro seja o passado, a graça de Deus pode levar a uma vida renovada, marcada pela compaixão, pelo serviço e pela fé. Além disso, a vida de São Longino destaca a ideia de que a verdadeira força não reside no poder ou na autoridade, mas na capacidade de se submeter humildemente à vontade de Deus e de viver de acordo com os valores do Evangelho. Sua história nos mostra que o amor de Jesus tem o poder de transformar vidas de maneira profunda e duradoura, encorajando-nos a buscar uma mudança verdadeira e a viver em harmonia com os ensinamentos cristãos. Assim, a jornada de São Longino não é apenas a redenção de um homem, mas um lembrete inspirador para todos nós, de que é possível renascer espiritualmente, independentemente dos erros ou fracassos do passado. Esta narrativa nos convida a olhar além de nossas próprias imperfeições e a buscar uma conexão mais profunda com o divino, abrindo nossos corações para o poder transformador do amor de Jesus.
À medida que exploramos a extraordinária transformação de São Longino, sua história nos inspira a buscar mudanças profundas em nossas próprias vidas. Espero que este vídeo tenha sido instrutivo e inspirador para você. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seus comentários abaixo, compartilhando suas reflexões ou perguntas sobre a história de São Longino. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.